Hoje estou a lembrar de quando fui morar no apartamento da mesquita da minha cidade. Me lembro que em uma sexta-feira, um senhor, já idoso, mas porém muito inteligente, me passou as chaves da mesquita. Ele tinha um amor muito grande pela mesquita, cuidava muito bem da mesquita. Alhamdulillah, graças a Deus. Ele me entregou as chaves da mesquita em uma sexta-feira após as orações. Me mudei para a mesquita na terça-feira da semana seguinte. Cheguei na mesquita com os meus filhos já ao entardecer. Colocamos as coisas para dentro e fomos dormir. Acordamos na manhã seguinte, umas 6 horas da manhã, ouvindo vozes dentro do salão de orações. Fui até o salão ver o que estava acontecendo. Aquele senhor havia falecido e estava sendo velado. Então senti uma responsabilidade maior ainda em cuidar bem da mesquita, pois naquela época o imã que vinha de Nerópolis fazer as orações na mesquita havia ido para a Palestina. E, passada algumas semanas, veio um senhor de Pirinópolis ser o imã da mesquita, fazer as orações de sexta-feira. E, passado alguns meses, aquele senhor que tinha ido para a Palestina voltou novamente e começou a ministrar aulas de Islã aos domingos na mesquita. E então veio uma muçulmana de Caldas Novas. Ela estava passando perto da mesquita e por acaso descobriu que lá era mesquita, viu a mesquita aberta e entrou. Começou a participar das aulas e ela havia feito charrada pela internet e naquele dia ela fez a charrada novamente. E passado alguns dias após isso, ela foi pedida em casamento por aquele senhor e eles se casaram. E ele voltou a ser o imã da mesquita. E nós chamamos ele de Sher escolhido por Alá, porque ele tem uma sabedoria muito grande, uma sabedoria vinda direto de Alá, alhamdulillah, graças a Deus. E depois ficamos sabendo que a mesquita possuía uma dívida de 500 mil, porque a mesquita foi construída na década de 70, na mesma década em que nasci, e ainda em 2013 não havia sido registrada como lugar religioso. Não possuía CNPJ, por isso acumulou uma dívida de 500 mil. Ficamos preocupadas porque não queríamos que a mesquita viesse a ser tomada de nós. Me lembro que alguns senhores que frequentam a mesquita também estavam preocupados. Eles se reuniram com advogados para buscar uma solução. Eu, sabendo que lugar religioso é livre de IPTU, em uma noite sonhei que era para mim e a Fátima irmos até a prefeitura conversar com o prefeito, pedir a nulidade da dívida. Então fomos, eu, ela, o esposo dela e meus filhos. Chegando na prefeitura, o prefeito não estava. Então conversamos com o secretário da Fazenda. Ele nos informou como fazer para começar o processo de nulidade da dívida. Então começamos a trabalhar pelo processo de nulidade. Fomos no Rápido, em cartórios, na Receita Federal. Quando o esposo dela
estava ocupado com o trabalho e não podia nos levar, íamos a pé mesmo, debaixo de sol, de chuva, segurando meus filhos pequenos pelas mãos, mas muito felizes, porque nós temos um amor muito grande por aquela mesquita e tudo que fizemos foi de coração mesmo. Passado um tempinho, ela comprou um carro e ficou mais fácil para nós andarmos. Quando faltava pouco para terminar o processo de nulidade, fomos até o cartório de registro levar a ata da diretoria para ser registrada. Deixamos lá e voltamos após alguns dias para buscar a ata. Ao chegar no cartório novamente, o dono do cartório nos disse que não teria como registrar nossa atual ata, porque um senhor que frequentava a mesquita, mas naquela época não estava frequentando, possuía uma antiga ata de uma antiga diretoria, e naquela antiga ata ele constava como vice-presidente, por isso não autorizaria o registro da nossa atual ata. Então, eu e Fátima e o esposo dela conversamos com dois senhores que frequentam a mesquita, que constava como tesoureiro da antiga ata, o outro como presidente da antiga ata. Conversamos com ele, mostramos para eles os lugares onde andamos, porque tínhamos tudo filmado na câmera do celular. Mostramos para eles nós indo na prefeitura, na Secretaria da Fazenda, no Rápido, na Receita Federal, nos cartórios. Passamos todas as dicas para eles e entregamos as papeladas para eles. E eles ficaram de conversar com aquele senhor que possuía a antiga ata, porque eles sabiam onde encontrá-lo. Eles, ao conversar com ele, ele mesmo tomou a decisão de continuar o processo de nulidade da dívida. E a dívida foi anulada, alhamdulillah, graças a Deus. Ficamos muito felizes com isso. Isso foi um processo demorado, porque nós começamos o processo antes da chegada do atual Sheikh, que está na mesquita hoje em dia. E o processo de nulidade terminou após a chegada dele. Quando começamos esse processo de nulidade e foram feitas reuniões daqueles senhores para buscar uma solução para aquele problema de nulidade da dívida, então eles se preocuparam em trazer um sheikh com formação, porque o esposo da minha amiga, que era o imã da mesquita na época, ele não tem formação de sheikh, ele é muito sábio, a sabedoria dele vem de Alá, mas por ele não ter formação de sheikh, eles acharam melhor trazer um com formação para poder fazer casamento. E então eles conseguiram trazer o sheikh e após isso a dívida foi anulada. Hoje em dia, o esposo da minha amiga Fátima, ele tem uma mussala e a mussala dele está sempre lotada, alhamdulillah. Ele tem uma mussala em Nerópolis, que é a atual cidade deles, e tem uma mussala em Goiânia. E estão sempre lotadas essas mussalas. E a mesquita também está muito bem cuidada, alhamdulillah, graças a Deus. Me lembro que alguns dias antes da chegada do atual sheikh da mesquita, eu, Fátima, o esposo dela e meus filhos tomamos a decisão de pintar a mesquita. Nós muito felizes pintando as paredes da mesquita, os meus filhos pequenininhos, muito felizes ajudando, e pintamos o que conseguimos. E
quando o Cher chegou, aí entregamos as chaves e eles terminaram de pintar depois. E hoje em dia a mesquita está linda e bem cuidada. E o que fizemos pela mesquita foi simples, mas foi de coração mesmo, porque eu, Fátima, o esposo dela e meus filhos, nós amamos a mesquita, amamos de coração. Alhamdulillah, graças a Deus.